Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre os movimentos, ok? Na aula de hoje, deixa eu colocarmos a tela aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lançamento vertical. Na nossa última aula a gente falou sobre queda livre, tá? Objeto sendo deixado ou lançado verticalmente para baixo. E agora nós vamos fazer o contrário. O nosso objeto agora ele está sendo lançado de baixo para cima, tá bom? Então observe aqui, eu coloquei aqui um gráfico estimulante, vamos dizer assim, né? Então observe que eu tenho um objeto aqui e este objeto vai ser lançado. Coloquei aqui um H0 porque ele pode ser lançado de uma certa altura. Se eu estiver aí, eu tiver um objeto na minha mão, eu posso jogar ele acima, sim? Como também ele pode ser um foguete e ele pode ser lançado desde o chão, tá bom? Então ele pode ser lançado de uma certa altura, como pode ser lançado desde o zero. Beleza, vamos resgatar algumas coisas importantes aqui, tá bom? O que acontece quando o meu objeto é lançado? O meu objeto, ele sai com uma velocidade, sim? Então ele é lançado, ele sai com uma velocidade v0, tá bom? Vou colocar aqui ele lançado com velocidade v0. Então a diferença do queda livre, ele faz o contrário, ele não é zero, o v0 não é zero, tá bom? Esta velocidade inicial é diferente de zero. E o meu objeto ele começa a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Só que chega um momento que a velocidade dele, com a que foi lançado, ela vai diminuindo e chega um momento que ele acaba. Então aqui a velocidade dela acaba. A velocidade final, vamos dizer, ela vai ser zero. Então quando a velocidade acaba, ele faz o contrário, que é o queda livre. Sim? Então este daqui é uma parte antes do queda livre. Nós queremos analisar no lançamento vertical somente isso, para saber, segundo a velocidade que eu jogar ele, qual altura que ele consegue atingir. Sim? Qual seria a altura que ele consegue atingir? Se eu pegar um objeto e jogar com uma força, que altura? Isso daí depende diretamente, vai depender diretamente desta velocidade. Sim? Bom, então se você já viu aqui, se você já percebeu aqui, o que acontece? A velocidade final é zero. Isso significa que esse cara daqui, ó, deixa eu colocar com vermelho, fazer um pouquinho maior aqui para você conseguir enxergar perfeitamente, tá? O que acontece? Esse V, que seria o V final, ele vira zero. Esse V quadrado também vira zero. Sim? Eles viram zero. Por quê? Porque lá acima acabou a velocidade. Então ele ficou zero. O V0 não. Então é o contrário, viu? Ok. Outra coisa interessante aqui é o seguinte. Ele está, meu movimento, ele está indo contra a gravidade. Então ele está vencendo a gravidade, certo? Então, no momento, como ele vai contra a gravidade, então quem que é minha aceleração? A minha aceleração vai ser menos a gravidade. Sendo que a gravidade consideramos como sendo 10, então a aceleração aqui será menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa será a minha aceleração, tá bom? Como que ficam estas equações aqui? Eu acho que eu tenho ela pronta também, tá? Deixa eu ver aqui. Só para mostrar como é que fica, mas com outra, com outro, com outro jeito que não seja a minha letra, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Elas ficam deste jeito aqui, ó. Elas ficam deste jeito aqui, deixa eu agrandar ela. Elas vão ficar deste jeito. O que mudou, galera? Mudou que simplesmente o V0, o V, tá? O V e o outro ficaram zero, certo? Esse daqui viraram zero e ele fica deste jeito. E no lugar da aceleração, eu coloquei menos a gravidade, tá? No lugar do A aqui, ó. No lugar de A eu coloco menos a gravidade. No lugar de A eu coloco menos a gravidade. No lugar de A eu coloco menos a gravidade. Lembrando que nós queremos analisar o fenômeno físico. Então nós não queremos decorar fórmulas, tá? Eu estou fazendo isso a título de você saber como que está acontecendo no fenômeno físico. Não para você decorar estas fórmulas, tá? A ideia não é decorar esta fórmula de jeito nenhum. As únicas fórmulas que nós trabalhamos, como já tinha falado anteriormente, são as do movimento uniformemente variável.
Vamos para os exercícios. Então, aqui o que acontece? Eu estou tendo um corpo, tá? Vou pegar as equações anteriores aqui, ó. Só para ter sempre elas conosco, que são as que nós vamos utilizar, tá bom? Vou deixar aqui num cantinho, que são elas as que utilizamos, tá bom? Lembrando que elas têm que estar na nossa cabeça, tá? Eu estou fazendo assim só para poder acelerar e para que fique mais bonito, porque com minha letra vai ficar que é horrível. Ó, um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então acontece que eu tenho um corpo aqui, ó, e esse corpo ele está sendo lançado, não sei qual é o corpo, estou desprezando também a massa dele, tá? Não sei o que está acontecendo, mas eu sei que ele está sendo jogado aqui, ó. Como que ele está sendo jogado? Verticalmente, sim? Com uma velocidade inicial de quanto? De 35 metros por segundo. O que está acontecendo com ele? Ele está dizendo qual será a sua velocidade após 2 segundos. Opa! Então ele está dizendo depois que ele foi lançado, passaram-se 2 segundos. Sim? E aí ele quer saber qual que é a velocidade. Não quer nem saber a altura máxima, tá? Não quer saber a altura máxima, só quer saber como que mudou a velocidade. Logicamente, logicamente a velocidade vai ter que diminuir, certo? Então como que ela diminui? Vamos lá. Qual que nós utilizaríamos? Bom, se ele falou velocidade, eu tenho duas chances. Sim? Eu tenho duas chances. Só que esta chance daqui requer que eu saiba a altura que ele percorreu. E eu não tenho. Já esta daqui só depende da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Então, esta daqui vai ser a indicada. Beleza? Então, vamos lá. Que eu tenho velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Estou fazendo passo a passo aqui. Qual que é a velocidade? Ah, essa é o que eu quero descobrir aqui. Então, essa daí é a minha velocidade. V0. Ah, professor, mas não era zero. Era zero quando eu analiso o movimento completo. Quando ele chega lá acima, deixa eu ver se vocês estão me enxergando. Quando ela chega lá acima, acaba a velocidade e ele começa a descer. Nesse caso, o exercício não deixou chegar lá acima. Ele diz que 2 segundos depois quer saber. Ela pode subir um pouco mais, tá? Mas ele só quer saber em 2 segundos. Então, por isso que ela não é zero. Então, V0, 35. E agora? Ah, eu estou contrário ao movimento. Então, a aceleração é menos a gravidade. Sim? Então, no lugar de colocar A, eu vou colocar O. Lembrando que menos com mais dá menos, então vou colocar menos 10. Vezes o quê? Ele perguntou em 2 segundos, então vezes 2. Sim? Então, a velocidade vai ser 35 menos 10 vezes 2, 20. Então, a minha velocidade em questão vai ser 35 menos 20, 15 metros por segundo. Lembrando que já deixei todos os valores no SI, ok? Então, assim, a resposta seria 15 metros por segundo, ok? Certinho. Vamos para o próximo exercício? Eu coloquei aqui um exercício meio diferente, tá? Para nós entendermos como que funciona a situação da gravidade também. Então, observa aqui, ó. Um astronauta foi para a Lua, tá? Então, um astronauta na Lua, ele lançou um objeto verticalmente para cima. Então, provavelmente, eu tenho aqui meu astronauta. Ó. O astronauta está aqui. E ele pegou o objeto e ele jogou esse objeto verticalmente para cima. Sim? Só que na Lua, a gravidade é diferente. A gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aí ele diz que ele lançou o objeto para cima com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então ele fez uma força lá, né? E ele colocou uma velocidade inicial nele de 8 metros por segundo. Observe que a gravidade é menor lá na Lua, né? Tá? É menor. Na Terra é de 10. Aqui vai ser. Na Terra, na verdade, é 9,8. Nós utilizamos 10, tá? Aqui é 1,6. Então ele jogou aqui. E o que acontece? Ele diz: o objeto demorou 10 segundos em voltar. E aí ele pergunta: qual que é a altura máxima? Então observa o que acontece com o objeto. O objeto ele vai aqui, ó. Ele chega num ponto aqui onde a velocidade acaba, certo? E ele volta. Sim?
e ele cai aqui. Não está dizendo a altura do cara nem nada, então provavelmente quando ele diz ele volta, está voltando na mesma posição, tá? Senão ele teria dado uma altura. Beleza, o que acontece? Galera, o tempo de subida e o tempo de queda, eles são os mesmos. Sim? O tempo de subida e o tempo de queda, eles são os mesmos neste caso. Então, se ele demorou 10 segundos, então é porque para subir ele demorou 5 segundos. Sim? Então eu vou analisar somente a subida, o outro queda livre, tá? Subiu, tempo de subida 5 segundos. É isso que eu vou analisar. O que ele quer calcular? Altura máxima. Qual que eu vou utilizar para calcular a altura? Eu vou utilizar a da posição. Por quê? Porque a da posição ela me dá S igual a S0 mais V0t mais 1 meio vezes a aceleração vezes o tempo quadrado. Este aqui é um S, tá? Não é um 5. Por que eu vou utilizar ela? Porque ela tem tudo que eu preciso. Ela tem todo. Eu tenho V0, eu tenho tempo, eu tenho aceleração, eu tenho tempo quadrado. Então eu vou utilizar ela. Beleza? As outras duas eu poderia utilizar se eu quisesse a velocidade ou se eu até Torricelli. Então vamos lá. Vou trazer o S0 novamente, como já fiz em outros casos. O S0 para o primeiro termo, porque para ficar S menos S0, que na verdade é a minha altura. S menos S0 igual. V0. V0 acabamos de falar que era 8, né? 8 vezes o tempo, que é 5. Mais 1 meio. Vou colocar assim, ó. Como estou contra, vai ser menos 10, certo? Então, menos 10 vezes. Ah, é menos 10? Não. Oh, não é menos 10. Eu não estou na Terra. Eu estou na Lua. Então, é menos 1,6. Certo? Vezes o tempo ao quadrado. É 5. Então, 5 ao quadrado. Continuamos aqui. Esta daqui é a nossa altura, certo? Vou chamar de H aqui só para facilidade, tá bom? 8 vezes 5 me dá 40, sim? Mais, ok? 40 mais. Altura, ele pediu altura, né? Beleza. Então, mais com menos dá menos. Então, menos aqui. 1,6 dividido por 2, isso daí me dá 0,8, sim? Dá 25. Então, H vai ficar 40, sim? Menos. Quanto que é 8 dividido por 25? Observe que o decimal não deve ser um problema. Então, eu vou multiplicar como se eu tivesse 8 vezes 25. 8 vezes 25. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Certo? 200. Ah, mas tinha uma casa decimal. Então, a vírgula vem aqui. Certo? Então, na verdade, é 40 menos 20. Então, a altura vai ficar 40 menos 20, 20. 20 metros. Ok? Aqui é por causa da vírgula, tá ok? Então, a resposta seria 20 metros. Essa daí seria a altura máxima que chegou. Nossa, mas 20 metros é bastante. Lógico, a gravidade na Lua, ela é muito pouco. É 1,6. Aqui é 10. Então, é por essa razão que aconteceu isso. Beleza? Galera, eu espero que esse conteúdo sirva para você, tá? Bons estudos. Tchau, tchau.